Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui para mais um aprendizado sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E agora vamos fechando os olhos, vamos fazer a prece inicial, sentindo a presença do Mestre Jesus em nossos corações, ao qual vamos cada vez mais estar em contato com a espiritualidade maior, que nos direciona, que vai nos dando a força necessária para caminharmos cada vez mais com segurança, com tranquilidade e transmitindo amor e caridade para com os nossos irmãos. E assim que vamos caminhando para a verdadeira felicidade, sentindo grande alegria em nossos corações. Assim seja. Hoje nós vamos falar da lição que está no capítulo 17, Sede Perfeitos, do livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, onde no item 5 ele fala da parábola do semeador. Então, Jesus fala naquele momento, naquele dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor com a grande multidão do povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo, estando na margem, ele lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes dessa maneira: aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outras, enfim, caíram na boa terra e deu bons frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outras 60 e outras 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Então, essa lição importante, onde essa parábola do semeador é considerada a parábola das parábolas, a primeira parábola de Jesus. E Jesus sempre falava em parábolas para que o povo entendesse melhor. Ele falava dos fatos do dia a dia, das situações do campo, da candeia. Então, ele comentava de uma maneira simples para que todos pudessem entender. Mas essa parábola os apóstolos não entenderam e perguntam para Jesus. Mesmo sendo espíritos mais esclarecidos, eles não tinham entendido o significado dessa parábola. E Jesus explica como devemos compreender os elementos simbólicos por ela apresentados. Ele vai falar do semeador, da semente, do solo da semeadura. O semeador é inegavelmente o nosso Mestre Jesus, o grande semeador, o guia, o nosso modelo da humanidade. Em menor escala, nós também podemos nos transformarmos em semeadores da lavoura divina, desde que tenhamos o cuidado de semearmos apenas as sementes do Evangelho. A semente simboliza a palavra de Deus, a lei divina, que abrange a religião, a filosofia, a ciência e a moral. A palavra de Deus, a semente é uma só, quer dizer, é sempre a mesma, que tem sido pregada em toda parte, que nos foi transmitida pelo nosso Mestre Jesus. Nos mostra os diferentes solos da semeadura, onde Jesus explica claramente o solo citado na parábola, que são os diferentes níveis evolutivos, moral e intelectual da humanidade. Quando analisamos a parábola,
temos a impressão que Jesus é um semeador descuidado, porque como pode um semeador ir semeando a semente na beira do caminho, nos pedregulhos, nos espinheiros e na terra fértil? Qualquer lavrador consciente apenas ia semear as sementes numa terra fértil. Então, ele está mostrando que ele não é um semeador qualquer, porque ele está semeando no coração de cada um de nós. Nós temos que analisar a parábola através de uma psicologia profunda, porque Jesus está chamando atenção não para o semeador em si, mas para o tipo de terreno onde as sementes caíram, que mostra os diferentes perfis psicológicos de cada um de nós na sociedade. Nessa parábola, ele vai falar de 6 perfis psicológicos. Ele fala da beira do caminho, dos pedregulhos, dos espinheiros e também dos 3 perfis daqueles que já se encontravam na terra fértil, que renderam 30%, 60% e 100%. Na nossa sociedade, nós encontramos aqueles que se comportam como se estivessem à beira do caminho. São as pessoas que vivem de maneira superficial, sem um comprometimento com a própria vida, vivem como autônomos, distantes da vida. São pessoas que não são boas nem más, são seres biológicos que vivem, que se alimentam, que dormem, mas ainda estão engatinhando no plano espiritual. São pessoas que, quando recebem a palavra divina, ela não penetra nos seus corações. Quando ali ele comenta que os pássaros vieram e pegaram aquelas sementes que estavam na beira do caminho, então nós temos que pensar que o ladrão não é só aquele que rouba os nossos bens, o nosso dinheiro, mas tem o ladrão que rouba a nossa tranquilidade, rouba a nossa alegria. Então, tem uma passagem em que um senhor bem situado na vida, onde ele fazia negócios muitas vezes escusos, era envolvido em negociatas, e ele adoece e começa a frequentar um grupo espírita. Ele vai compreendendo, vai estudando e também é convidado a participar da mesa, onde também faz as reuniões e começa a dar passes. Quando uma pessoa comenta com a outra: mas você frequenta aquele grupo? Você toma passe daquela pessoa? Aquela pessoa é dessa maneira, aquela pessoa foi isso, foi aquilo. Você frequenta aquela casa? Então são pessoas que não aceitam as mudanças na outra. Temos que entender que ele foi aquilo, mas não é mais. Temos que compreender as mudanças que ocorrem. E também essa pessoa que aceita as opiniões das pessoas que chegam sem fazer uma análise e vão criando dúvidas, e essas dúvidas impedem que a pessoa dê continuidade a seus trabalhos espirituais. É necessário para essas pessoas que despertem a fertilidade que ainda está latente dentro delas, que será despertada através do amor, tornando-se assim aprendizes da vida. Senão, a dor se encarrega de direcioná-las para o amor. Outras pessoas se comportam como as sementes que caíram nas pedras. Com pouca terra, a semente cresce rapidamente e logo morre queimada pelo sol. Isso mostra aquelas pessoas que se empolgam inicialmente com as palavras evangélicas, mas logo se cansam dos seus trabalhos espirituais. Aceitam o evangelho, mas abandonam quando tem que fazer qualquer esforço para colocá-los
em prática, elas apenas têm o contentamento inicial. Tem uma passagem onde uma médium vai até Uberaba para falar com Chico Xavier. Ela comenta que estava fazendo um trabalho mediúnico, começando esse trabalho, e contava com 40 médiuns, mas ela tinha dúvidas como ela ia começar com esse número de médiuns, como ela ia trabalhar dessa maneira. Aí Chico Xavier fala para ela: comece com aqueles que permanecerem, com aqueles que ficarem. Então é assim, muitas vezes nos estudos espíritas, começa-se um grupo de 40 pessoas, mas termina apenas com 4. São pessoas que não dão continuidade às suas tarefas. Então, essas pessoas já têm um início para o bem, para o bom, para o belo, mas a terra ainda é muito pouca. Tem mais pedras, onde a muda cresce rápido e logo é queimada pelo sol. São pessoas que têm uma ideia da espiritualidade, mas os apelos do mundo ainda falam mais alto. Podemos perguntar: esse tipo de terra vai virar uma terra fértil? Sim, quando for o quê? Revirada pelo arado, que vai retirando todas as pedras e vai afofando a terra. E qual seria o arado que é utilizado? É o arado da dor. É através da dor e do sofrimento que vai transformando essa terra em terra fértil. E muitas vezes demoramos para entender, devido à nossa rebeldia de conhecer a verdade, que acaba gerando esse sofrimento. Permanecemos muito tempo nessa situação, até que chega um momento e que nós aceitamos o convite que Jesus nos faz o tempo todo, mas muitas vezes nós achamos que não é conosco. E assim, só nesse momento em que colocamos o amor na dor, é que vamos nos libertando dos pedregulhos e vamos se transformando na terra fértil. Temos então as pessoas que se comportam como os espinheiros, que por mais que as sementes amorosas caiam sobre eles, eles os sufocam sobre os pesos dos sentimentos egoístas, do orgulho e da vaidade. A pessoa que está nesse perfil é aquela que ao receber a semente do amor, a sufoca com a rebeldia do desamor. São as pessoas francamente materialistas que produzem o mal para o próximo, para terem cada vez mais. Pessoas que sufocam as verdades dentro de si mesmos e normalmente enveredam-se por caminhos que produzem muito sofrimento. Sufocam todas as possibilidades de buscarem um sentido na vida. Nesse perfil espinheiro, as pessoas movidas pela indiferença, pela rebeldia, pela crueldade, agem deliberadamente produzindo o mal. Estão sempre em movimento de sufocamento do amor em si mesmos. E assim, nós temos diferentes tipos de espinheiros, os grandes espinheiros, os espinheiros menores. O exemplo de um espinheiro é Hitler, que foi um grande espinheiro para a humanidade. Nós temos os espinheiros nas famílias, nas nossas comunidades, e espinheiros para si mesmo. Na verdade, são todos dignos de compaixão. Aí a pergunta: essa pessoa que está nesse perfil pode se transformar um dia numa boa terra? Sim, como os demais perfis, onde é necessário aquele arado, cortar aquela terra dura e removendo os espinheiros que vão se transformando em pó, em adubo, onde se torna a terra fértil. Tem uma citação que fala
que a gazela acorda com o canto do roxinol, mas a montanha é necessário dinamite para despertá-la. Então são aquelas pessoas duras, mas chega um dia que é necessário a dor ou o sofrimento para que elas despertem. Porque elas já passaram pela fase da beira do caminho, tiveram a oportunidade de serem aprendizes da vida, de evoluir pelo amor, pela prática do bem e o livre-arbítrio, mas se tornaram espinheiros precisamente pelo abuso que fizeram desse livre-arbítrio. O convite da vida é sempre para a mudança, portanto todo espinheiro plantado um dia será transformado em um canteiro de flores, seja do tamanho que for. Jesus cita em Mateus capítulo 5, 26. Em verdade te digo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares até o último cetil. Todos aqueles que agem de forma deliberada para o mal, os tiranos de todas as matizes, tanto os encarnados como os desencarnados, fazem uma tentativa de aniquilarem a semente do amor, a essência divina que está dentro deles mesmos. Mas essa semente de amor não pode ser aniquilada. Então, é o momento que eles vão mudando, vão percebendo que tem que mudar. E através da dor e do sofrimento, eles vão se transformando do espinheiro para a terra fértil. Enfim, agora temos as sementes em terra fértil, simbolizando aqueles que já buscam um objetivo, um sentido na vida, que vem como uma dádiva para a sua evolução. Já buscam a verdade libertadora com o objetivo de revolver a terra, para que possa produzir de acordo com a sua fertilidade, conforme os seus adiantamentos espirituais. Uns mais, outros menos. Essa comparação de Jesus, dizendo que uns dão 100, outros 60 e outros 30 por um, significa que no seara do Senhor há trabalho para todos, desde o mais pequenino ao mais letrado, desde o mais pobre ao mais bem situado no mundo. Não há escolha de classe social, nem de cor, nem de fortuna, nem de credos e nem de intelectos. Todos podem produzir segundo as suas capacidades e posses. Evidentemente, os mais esclarecidos são os que já aceitam a sobrevivência da alma, a reencarnação, e também já repelem aqueles dogmas impostos pelas religiões. Temos então os 3 perfis da boa terra, o símbolo daquele que já produz de acordo com as suas obras. Porém, essa obra não é aquilo que fazemos fora de nós. Quando Jesus diz de acordo com as suas obras, ele está se referindo a obras que fazemos dentro de nós mesmos. Mesmo que existam diferenças naquele que já está no perfil da boa terra, eles já se encontram na condição dessa terra fértil e por isso conseguem obrar, produzir. São aqueles que decidiram se transformar em aprendizes da vida, que usam toda e qualquer mensagem do amor a seu favor, para produzir, tornando suas vidas suaves e seus fardos cada vez mais leves. De quem dependerá a mudança dos perfis inferiores para os perfis da boa terra? Do semeador ou da própria vontade da pessoa? Por isso o semeador não é um semeador qualquer. Ele não é um colhedor que precisa da boa terra imediatamente. O semeador somente tem o compromisso de semear, não de transformar à beira do caminho os pedregulhos, os espinheiros em terra fértil. Isso vai depender de cada um de nós, da nossa reforma íntima, da nossa vontade e a fé, perseverança de estarmos trabalhando nessa evolução. Para ser semeador é preciso produzir as sementes. Portanto, só poderemos ser semeadores
quando já estivermos no perfil da terra fértil. Por isso, cabe àqueles que já alcançaram esse perfil semearem as sementes do amor de acordo com as suas possibilidades. Quais são os benefícios que o semeador obterá? Para si mesmo, as bênçãos da semeadura efetuada. Para aqueles que simbolicamente representam os diferentes perfis do terreno, as sementes ficarão aguardando a fertilidade futura. Ou produzirão caso já caiam na terra fértil, de acordo com a fertilidade do terreno. Como essa semeadura funciona a nível espiritual? Do ponto de vista evangélico espiritual, as sementes do amor são tudo aquilo que dá sentido à vida, tais como as mudanças em nós mesmos para melhor, um exemplo de uma postura ética, uma ação voltada para o bem, para um mundo melhor, uma oração, um bom pensamento, um sentimento nobre, uma orientação que damos a alguém individual ou coletivamente, enfim, tudo que concorre para as ideias da espiritualidade e religiosidade que dão um sentido profundo em nossas vidas e nos torna essencialmente espiritualistas, contribuindo assim para a retirada do materialismo na Terra. Todas essas ações são sementes imperecíveis que vão caindo em todos os terrenos, estimulando-as a fertilizarem. A energia mental positiva, a ação do bem, os bons pensamentos, os sentimentos nobres cultivados em nós, que são os valores de suma importância para a mudança individual e coletiva ao qual estamos sendo convidados. Portanto, quando utilizamos essas ferramentas, primeiro, façamos a transformação em nós mesmos, alicerçando-nos com a energia mental equilibrada, elevada, que serão as sementes da luz e amor que irão nos transformar. A palavra de Deus, a semente, é uma só, quer dizer, é sempre a mesma, que tem sido apregoada em toda parte, desde que o homem se achou em condições de recebê-las. Se ela não atua com a mesma eficiência em todos, é devido à desigualdade de espíritos que se encontram aqui na Terra, uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, à caridade, à fraternidade, outros propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho e à vaidade, e também apegado aos bens terrenos. A doutrina nos leva a compreendermos os nossos deveres que assumimos perante o semeador, de levarmos a todos os lares, onde vamos plantar em todos os corações a semente da fé que salva, erguendo bem alto essa luz do Evangelho. Essa lição maravilhosa nos leva a refletirmos como estamos utilizando as sementes, em que solo estão caindo em nossos corações. Temos que procurar trabalhar essa mudança, essa reforma íntima, para que as sementes acabem caindo num terreno fértil, onde vão cada vez mais sendo fertilizadas e vão produzindo 100%. É assim que nós vamos caminhando e tornando também os semeadores, transmitindo as palavras, as sementes do Evangelho. E agora vamos encerrar a lição com grande amor em nossos corações. Assim seja.